Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Diante dessa palavra que lemos, nós queremos recordar que temos acompanhado aqui no livro de Atos o início da igreja, o nascimento da igreja, o fogo do Espírito que ardia no coração de todos, principalmente no coração dos apóstolos que haviam andado com Jesus e agora pregavam alegremente o Evangelho, especialmente no templo e de casa em casa, como nós vimos já em capítulos anteriores. Mas era muito natural eles estarem no templo, onde congregavam um maior número de pessoas, e era possível eles ensinarem a um maior número de pessoas ao mesmo tempo. E por conta disso, esses homens começaram a ser perseguidos primeiramente pelos próprios judeus, os líderes judaicos, das seitas, dos partidos judaicos, que defendiam toda a religiosidade judaica, defendiam a Torá e todos os ensinamentos de Moisés no Antigo Testamento. Estavam agora confrontando esses irmãos e sendo, de certa forma, invejosos, como vimos aqui no texto, tendo alguma inveja deles, porque eles estavam atraindo muitas pessoas, tirando a atenção das
novidade de vida, que o texto aqui, o próprio anjo, na linguagem dele, vai chamar de palavras desta vida. Nós vemos aqui no verso 20, o anjo falando com eles: vocês vão lá no templo agora e vão continuar anunciando as palavras desta vida. Essa expressão, esse texto aqui, essa palavra, ela simboliza o Evangelho, a novidade de vida, a palavra de Deus, a verdade que precisava ser anunciada. E o que eu quero falar para você nesse dia é justamente sobre viver as palavras desta vida. Você tem vivido as palavras que Jesus anunciou ao seu coração, que você ouviu do Evangelho, aquilo que te levou a crer, que te levou a seguir a Jesus, a convidar Jesus a habitar no seu coração, a ser Senhor da sua vida. Você tem vivido as palavras dessa vida? E eu quero compartilhar com você aqui algumas consequências sobre aqueles que vivem as palavras desta vida, aqueles que vivem o Evangelho. Primeiramente, quero partilhar 4 consequências aparentemente negativas daqueles que têm vivido as palavras desta vida. A primeira delas é que, vivendo as palavras dessa vida, nós somos perseguidos. Viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, viver de uma forma que agrade a Deus, segundo a sua palavra, é um sinal de que seremos perseguidos. É um motivo pelo qual nós somos perseguidos. O povo de Deus, desde o início da era cristã, ele tem sido perseguido por autoridades, por pessoas, por parentes, por família. Nós somos perseguidos de diversas formas. É interessante que o texto vai dizer isso, essa perseguição é humana. Ela vem de homens que não querem crer, de homens que às vezes imaginam estar perdendo o poder, como vimos aqui no texto, aqueles sacerdotes, o Sinédrio, imaginavam por ciúmes que estavam perdendo pessoas para essa nova seita, que era chamada agora daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que anunciavam a Jesus. Eles começaram então a perseguir a igreja, a perseguir os apóstolos, a perseguir o povo de Deus. Isso a gente vê aqui no verso 17, quando esses homens se levantam, sacerdotes, o Sinédrio e todas aquelas pessoas de Israel que estavam determinadas a impedir que o Evangelho fosse anunciado pela vida dos apóstolos, por aquilo que eles estavam fazendo, curando, expulsando demônios, anunciando o Evangelho. Tudo isso para eles era algo afrontador. Eles imaginavam que isso, eles pensando que isso estava afastando as pessoas da verdadeira doutrina, que era a doutrina dos judeus, a doutrina dos saduceus, dos fariseus. E agora há uma nova doutrina falando sobre Jesus, sobre o Messias que havia morrido e ressuscitado. Eles não aceitavam essa ideia, por isso perseguiam a igreja. Essas perseguições levavam aqueles que estavam vivendo as palavras dessa vida, em segundo lugar, a serem aprisionados. Eles eram aprisionados. O verso 18 vai dizer isso, que prenderam os apóstolos em uma cadeia pública. Levaram eles presos. O que eles tinham feito? Qual era o crime dos apóstolos? Curar e expulsar demônios. E, principalmente, anunciar as verdades sobre Jesus. Essas eram as alegações que os sacerdotes, os Sinédrios, estavam justificando a prisão desses homens. Levaram todos eles presos. Aqueles que estão vivendo as palavras dessa vida, muitas vezes são levados a prisões. E nessas prisões, muitas vezes são mantidos para que o Evangelho cesse de progredir, para que o Evangelho cesse de ser proclamado. Tenho ouvido nos dias que temos vivido agora, nesse confinamento, que é uma espécie de prisão. Parece que existe um sistema, aqueles que são mais adeptos dessas teorias de conspiração, e não abro mão de que possa estar acontecendo algo nesse sentido, de que os poderes, a forma que os poderes têm encontrado de calar a igreja, de manter a igreja reclusa, de manter a igreja isolada, aprisionada nas suas próprias casas, sem se encontrarem nos templos, sem poderem cultuar a Deus juntos. Uma espécie de prisão. Muitas vezes aqueles que pregam o Evangelho, que anunciam essas palavras da vida, são mantidos em prisões, são levados ao cárcere, para que deixem de
de anunciar o Evangelho da salvação. Eles são também ameaçados, como vimos aqui no verso de número 28. Olha o que diz: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não ensinem nesse nome. Vocês estão proibidos, vocês foram expressamente ameaçados. Você já se sentiu assim em algum ambiente? Em algum momento que você quis levar o Evangelho para alguém? Em algum momento que você foi convidado para dar alguma palavra em algum lugar? E você percebe às vezes alguns olhares ameaçadores, alguns olhares tentando dizer para você: não fale disso aqui. Não cite esse nome, não anuncie esse Evangelho. Esse Evangelho, na verdade, não presta, não serve para nada. Eu tenho ouvi recentemente, já por 2 vezes, algumas pessoas dizendo a respeito do Covid-19, dizendo assim: ainda bem que apareceu essa doença, porque provou que a igreja não serve para nada, porque provou que a igreja não cura, porque prova que a mensagem da igreja não adianta nada. E temos ouvido isso constantemente nos nossos dias, uma forma de ameaça, de dizer: olha, isso aí que você anuncia não é verdade, isso aí que você está pregando, isso é falso. Mas nós sabemos que não é. Aquele que anuncia o Evangelho, que vive a palavra dessa vida, ele sabe que aquilo que ele anuncia é verdade, porque ele vivencia isso na sua vida. Ele vivencia isso no seu dia a dia, na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com a igreja, independente de estarmos reunindo ou não. Deus continua sendo Deus na nossa vida. E nós precisamos anunciar. Aqueles que têm vivido também as palavras dessa vida, eles muitas vezes são açoitados. Açoitados pela vida, açoitados por olhares, açoitados por pessoas próximas de nós que às vezes dizem coisas para nos machucar, para tentar mostrar para nós que nós não podemos mais falar do Evangelho com elas. Somos açoitados de diversas formas. Os apóstolos foram açoitados naquele dia. É provável que eles tenham recebido, segundo a legislação da época, 39 açoites cada um. Porque lá no Antigo Testamento havia um limite de 40 açoites. E provavelmente eles chegaram a 39 para não completar esse limite de 40, porque já era quase uma pena de morte. 40 açoites era uma pena de morte. Era a partir dali uma morte certa. E a partir dali liberados e ameaçados, continuaram sendo ameaçados. Não falem desse Jesus, não anunciem esse Evangelho. Mas o texto vai nos surpreender. Essas 4 consequências daqueles que vivem as palavras dessa vida parecem nos desabolar, parecem nos entristecer, parecem ser negativas para aquele que anuncia o Evangelho. Mas eu quero dizer para você que não. Embora pareçam negativas, embora pareçam pesarosas, pesadas, essas consequências, elas também nos trazem alívio e certezas que nós precisamos continuar tendo. Eu quero partilhar agora mais 4 consequências. E essas 4 consequências, elas são mais evidentes à presença de Deus em nossa vida. Aqueles que continuam anunciando, vivendo as palavras dessa vida, eles são autorizados pelo Espírito Santo. Você, meu querido, você que vive o Evangelho, seja no seu testemunho, seja na sua palavra, seja anunciando da forma que você tem anunciado, você é autorizado pelo Espírito Santo. Olha o que os apóstolos dizem aqui no verso 32 do texto que acabamos de ler. Nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido alguém que tem buscado andar em consonância, em concordância com a palavra de Deus, em obediência? Saiba que o Espírito Santo é uma testemunha que está em você. Você talvez não tenha vivido, como nós sabemos, nós não vivemos lá no tempo de Jesus, mas o Espírito Santo é testemunha de todos aqueles fatos. E ele está em nós, ele está em mim, está em você hoje. Nós somos autorizados por ele a anunciar. Por isso não precisamos temer as perseguições.
eles nos perseguem, mas nós caminhamos na autoridade do Espírito Santo. Aqueles que vivem as palavras desta vida, eles são protegidos por Deus. Deus envia os seus anjos. Olha o que nós vimos aqui no verso 18, prenderam os apóstolos. E aí o verso 19 vai dizer, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, um anjo do Senhor, olha que maravilha, aqueles homens haviam sido presos por homens, eles estavam agora em prisões, foram aprisionados, homens foram lá e os prenderam, colocaram guardas nas entradas do cárcere, eles estavam ali mantendo as suas sentinelas, trancaram a porta, provavelmente eles estavam presos lá dentro com algum grilhão, alguma corrente, não sei, mas é possível. No entanto, o texto diz que um anjo do Senhor, ele veio, abriu a porta do cárcere, soltou aqueles irmãos, os levaram para fora, os guardas não perceberam nada, não viram nada, não escutaram nada, e o anjo lhes disse, verso 20, ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Meu querido, você que anuncia a verdade do Evangelho, saiba, Deus está com você te protegendo. Deus te protege o tempo todo. Não quer dizer que o tempo todo você será livre. Não quer dizer que o tempo todo haverá libertação para você, livramento para você. Esse aqui foi um caso específico, eles foram libertos, porque era interessante e importante para o Espírito Santo que aquele Evangelho continuasse sendo anunciado no tempo, que talvez essa suposta provocação aos sacerdotes, ao sinédrio, continuasse sendo executada, para que algo maior pudesse acontecer depois. Lembre-se, Deus está protegendo você. Deus protege a sua vida. Quando você ir da sua casa e envia uma mensagem de texto para alguém, quando aí da sua casa você fala com alguém do amor de Jesus, você envia um áudio, envia uma mensagem, uma pregação para alguém, saiba que Deus está com você. Deus está agindo através da sua oração, através do seu testemunho, e quer continuar, que você continue anunciando esse Evangelho. Lembre-se disso, você que vive as palavras dessa vida, tem a proteção de Deus. Nós que vivemos essas palavras, nós também somos destemidos por causa do poder de Deus. Nós nos tornamos destemidos. Nós não tememos o que o homem pode nos fazer. Olha o que diz aqui, no verso número 29 do texto que acabamos de ler. Ele diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por mais ameaças que possamos sofrer, por mais confinamento que possamos sofrer, se é uma estratégia diabólica, se é uma estratégia dos poderes para que a igreja se cale, a igreja não vai se calar, porque importa obedecer primeiramente a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Se os homens mandarem você se calar, você continua anunciando, porque o mais importante é a obediência ao Senhor. E por fim, vivendo as palavras dessa vida, nós somos alegrados pelo Senhor. O Senhor nos alegra. A satisfação da obediência ao Senhor é muito maior do que qualquer dano que possamos sofrer. O texto vai dizer que os apóstolos sofreram açoites, mas no verso 41 ele diz, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eles foram afrontados, foram açoitados, foram ameaçados, mas eles saíram regozijando, saíram se alegrando. Imagino que eles saíram saltando de alegria, porque foram dignos de sofrer aquelas afrontas. Nós temos sido dignos de sofrer afrontas. Nós temos anunciado impetuosamente a palavra do Evangelho, as palavras dessa vida. Você tem sido aquele agente do Senhor que tem proclamado o seu Evangelho a tempo e fora de tempo. Você tem anunciado essa palavra, essa verdade para todas as pessoas que estão à sua volta. Lembre-se, existem pessoas no seu círculo de amizade, no seu círculo de pessoas conhecidas, que só vão ouvir você. Existem pessoas na sua família que só vão ouvir você.
reconhecer em Jesus, nós precisamos anunciar. Mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo ameaças, nós precisamos anunciar. Precisamos falar desse amor que nos alcançou, que nos deu vida, nos deu salvação, que é Jesus Cristo. Anuncie as palavras da semente e que Deus possa abençoar o seu coração. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela presença do teu Espírito em nossas vidas. Muito obrigado pela coragem. E muito obrigado, Deus, principalmente pela tua salvação. Porque ela hoje, ó Deus, nos outorga autoridade através do teu Espírito Santo. Nos outorga, ó Deus, coragem, intrepidez para continuarmos proclamando o teu Evangelho. Ela nos dá, ó Deus, condições de nos alegrarmos, mesmo em meio às perseguições. Continua, Deus, usando a tua igreja, usando o teu povo, onde quer que ele esteja, para proclamar o teu